Fala galera, estamos aqui com o nosso primeiro vídeo, nosso primeiro devocional, e hoje eu quero compartilhar com vocês algo que eu aprendi há muito tempo com meu pastor, e é uma ferramenta que eu sempre utilizo nos meus devocionais, na minha leitura bíblica, que se trata de nós sempre analisarmos o contexto dos textos que nós estamos lendo. E para termos como base, eu quero ler o texto que está lá em Mateus 6,33, que fala assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Texto bastante conhecido, e com certeza você também já deve ter visto alguém ler da seguinte forma: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. E é aí que mora o grande perigo, porque nós começamos a tirar interpretações que, na verdade, Deus não está falando isso para nós. Se a gente perceber, o texto não fala que todas as demais coisas nos serão dadas, mas ele fala que todas essas coisas nos serão acrescentadas. E para nós termos entendimento por completo daquilo que Deus quer nos falar através desse texto, nós devemos buscar entender, a saber que coisas são essas que Deus está falando, do que se trata essas coisas que Jesus está falando. E se nós analisarmos o capítulo 6 de Mateus, que é o capítulo que esse texto está inserido, nós vamos perceber que Jesus está falando sobre coisas básicas, sobre alimentação, sobre vestimenta. Então Jesus não está falando todas as coisas, mas ele está falando o básico. E o grande problema é que nós nos apegamos a textos isolados, não buscamos compreender aquilo que de fato Deus está falando, não buscamos entender todo o contexto, e nós acabamos tendo interpretações erradas. Começamos a caminhar debaixo de uma palavra mal interpretada. Por isso que é sempre bom nós sempre buscarmos entender todo o contexto, e não apenas textos isolados, versículos isolados. Em específico, esse versículo 33 do capítulo 6, ele está inserido no contexto do Sermão da Montanha, que é ali do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Então leiamos todo esse contexto, leiamos o Sermão da Montanha. E para nós termos mais entendimento ainda, leiamos o livro de Mateus, que é qual esse texto está inserido. E mais do que isso, nós devemos sempre ter uma visão global de Gênesis a Apocalipse. Devemos sempre entender que a Bíblia é um contexto completo. Nós não devemos sempre analisarmos algo de maneira isolada ou algo sem buscar termos conexões com toda a Bíblia, com tudo aquilo que Deus quer nos falar. Deus quer nos dar uma visão ampla da sua palavra, daquilo que Ele quer para a nossa vida, do propósito que Ele quer para nós. Então, por isso, eu creio, e eu sempre utilizo isso nos meus devocionais, é muito importante nós entendermos toda a situação. Se Deus te deu algum texto específico, tente estudar sobre o contexto desse texto, sobre a situação, sobre a história a qual esse texto está inserido. E eu creio que dessa forma nós teremos um entendimento bem mais amplo. Nós caminharemos debaixo de uma direção bem mais específica. E com certeza chegaremos ao lugar que Deus quer para nós. Então, sempre que você for ter sua leitura bíblica, seu devocional, tenha o costume de ler um pouco mais, sempre ler aquilo que vem antes e depois do texto específico que você está em mente, que você está lendo. E eu creio que dessa forma nós teremos uma visão ampla daquilo que Deus quer nos falar. Bom, galera, é isso. Espero que da mesma forma que essa ferramenta tem me abençoado, tem me ajudado nos meus devocionais, na minha leitura bíblica,
ela possa de alguma forma abençoar a sua vida e você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você, no seu tempo com Ele, no seu devocional. Então, se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe nos comentários a sua opinião, aquilo que Deus falou com você. E não se esqueça, entre nessa onda você também.